Bora lá, rapaziada. O tão aguardado UFC na Casa Branca, ou também o UFC... acontece no próximo sábado. Esse card é um pouco menor, só tem 7 lutas. Vou estar aqui fazendo as minhas previsões, fazendo uma análise de cada lutador. Como é um evento especial, vou tentar dar uma caprichada nesse vídeo. Se vocês curtirem, falem aí. E vou fazer as próximas análises mais ou menos nesse estilo. Começando com a primeira luta da noite. Diego Lopes contra Steve Garcia. Diego Lopes, estreou no UFC 3 anos atrás. Ele pegou o Movsar em cima da hora. Movsar que é invicto até hoje. Na época tinha sido a luta mais dura do Evloev. Depois, o Diego Lopes encaixou uma sequência de 5 vitórias consecutivas sobre o Gavin Tucker, Pat Sabatini, Sodiq Yusuff, Dan Ige e o Brian Ortega. Depois ele disputou o cinturão contra o Volkanovski, que foi derrotado. Aí teve aquela lutaça contra o Jean Silva, que ele conseguiu nocautear o Jean Silva no segundo round. E depois teve outro title shot contra o Volkanovski, onde ele também foi derrotado. O oponente dele é o Steve Garcia, 19-5 no cartel. Ele começou lutando no peso leve do UFC, depois desceu pro peso pena e tá vindo de uma sequência de 7 vitórias consecutivas. Tudo bem que algumas dessas vitórias são no peso leve, por causa da luta dele contra o Milquisal Costa. Agora, as vantagens que o Diego Lopes tem pra essa luta. Diego Lopes é um lutador muito completo, ele tem um bom boxe, tem um wrestling razoável e também tem um jiu-jitsu muito bom. Ele tem um queixo duríssimo e mão muito pesada. Já o Steve Garcia é um cara mais técnico, também tem mão muito pesada, porém tem um queixo bem suspeito. Ele já tomou alguns knockdowns aí ao longo da carreira dele no UFC e ele também já foi dominado no solo pelo Milquisal Costa. Tudo bem que ele conseguiu reverter a posição e depois nocautear o Milquisal Costa, mas é uma deficiência do jogo dele. Meu palpite é no Diego Lopes. Essa é uma das lutas mais parelhas do card. Vocês vão reparar que esse card como um todo tem várias lutas desniveladas, mas essa aqui é uma das mais parelhas. Eu acho que o Diego Lopes deve vencer. Ele pode muito bem colocar o Steve Garcia pra baixo e finalizar, ou pode até nocautear o Steve Garcia, visto que o queixo do Steve Garcia é bem suspeito. Porém, eu quero deixar a nota aqui, o Steve Garcia é um cara muito técnico, o Diego Lopes é um cara que ele é muito facilmente atingido, e o Steve Garcia também tem mão pesada. Existe a possibilidade do Steve Garcia nocautear o Diego Lopes, mas eu acho que é bem difícil. O Diego Lopes é favorito pra essa luta, meu palpite é nele. Próxima luta. Bo Nickal contra Kyle Daukaus. Bo Nickal era um prodígio do wrestling americano, está no UFC já tem 3 anos, mas a maioria das vitórias dele são contra caras muito ruins. Ele estreou no UFC contra o Jimmy Pickett, que é um cara que tinha cartão negativo, péssimo lutador. Depois foi o Val Woodburn. O Val Woodburn já é um lutador ruim, mas ele tinha pego aquela luta em cima da hora. Depois ele enfrentou o Cody Brandage no card principal do UFC 300, uma das coisas mais absurdas que eu já vi. E ele ainda demorou pra finalizar o Cody Brandage. Ele finalizou ele só no segundo round. Depois ele fez uma luta horrorosa contra o Paul Craig, ganhou na decisão. E aí ele levou o fraude check do René Derrida, foi nocauteado no segundo round. E por fim, dominou o Rodolfo Vieira, nocauteou com um chutaço na cabeça. O oponente dele é o Kyle Daukaus, que é um desconhecido. Essa é a segunda passagem dele no UFC. Na primeira passagem, ele ficou com um cartel 2 vitórias, 4 derrotas e um no contest. Os 2 nomes que ele tinha vencido nessa primeira passagem foram o Dustin Stolfus e o Jamie Pickett, que já falei que é horrível. E aí, das 4 derrotas dele, ele perdeu para uns nomes até que razoáveis. Brandon Allen, Phil Halls, Roman Dolidze e Eric Enders, que é um nome ruim, mas os outros 3 são razoáveis. Depois ele conseguiu voltar pro UFC. Ele estreou enfrentando o Michel Pereira, numa luta que ele pegou em cima da hora. Ele conseguiu nocautear o Michel Pereira logo no primeiro round. Depois ele enfrentou o Gerald Meerschat, deu um Darcy Choke no Meerschat logo no primeiro round e venceu a luta. E aí, de algum modo, essas 2 vitórias conseguiram garantir ele um lugar no card da Casa Branca, vai saber. As vantagens do Bo Nickal são que ele é um lutador mais novo e tem wrestling muito bom. Ele era uma estrela do wrestling colegial, e essa é a maior vantagem que ele tem sobre o Kyle Daukaus. E assim, o Kyle Daukaus é um cara que foi derrotado no grappling pelo Eric Enders, que também é um cara horroroso. Então essa é uma baita vantagem pro Bo Nickal. A única vantagem do Kyle Daukaus é que ele é um cara muito mais experiente que o Bo Nickal, e é isso aí mesmo. Porque a única outra arma que ele tem é o jiu-jitsu. Apesar dele ter nocauteado o Michel Pereira, ele não é um cara que tem uma mão particularmente pesada. E é isso, o favoritismo é pro Bo Nickal, não tem outra, e essa luta é pro Bo Nickal ganhar. Kyle Daukaus, apesar de ter retornado bem ao UFC, ele não é um bom lutador. E, bom, não tenho o que falar, o Bo Nickal vai vencer essa luta. Próxima luta. Mauricio Ruffi contra Michael Chandler. Mauricio Ruffi, 4 vitórias, 1 derrota no UFC. Ele entrou no UFC sendo o cara da Fighting Neds. Hoje em dia ele já não está mais na Fighting Neds, mas faz parte. Eu quero deixar uma nota aqui. A luta que ele fez pra entrar no Contender Series foi contra Raimond Magodaliev, que é parceiro de treinos do Islam Makhachev. Então, assim, é um lutador duríssimo e o Ruffi conseguiu nocautear ele no terceiro round. E assim, ele estreou contra o Jamie Mullarkey no UFC Rio, destruiu o Jamie Mullarkey. Depois ele enfrentou o peruano Jaylis Lontop, que é um lutador bem ruim. Lontop não bateu peso pra luta, mas ainda assim o Ruffi passou o carro. Depois ele praticamente matou o Bob Green,
com aquele chute rodado. Aí ele foi finalizado pelo Benoit Saint-Denis na França, que foi uma baita de uma decepção, porque todo mundo dizia que o Ruff tinha a melhor defesa de quedas da história. Ele também tinha provocado bastante o Islam Makhachev antes dessa luta, falou que o Islam fazia luta feia e tudo mais. Muita gente considerou isso um fraude check, mas depois deram o Rafael Fiziev pra ele deu um nocautaço no Rafael Fiziev, que foi uma excelente vitória. O oponente dele, Michael Chandler, que dá pra considerar um veterano do UFC, apesar da maior parte da carreira dele ter sido no Bellator. Ele tem 7 lutas no UFC, 2 vitórias, 5 derrotas, tem um cartão negativo, mas não se enganem, porque todas as lutas que ele teve no UFC foram contra os melhores da categoria. Ele estreia nocauteando o Dan Hooker, depois disputou o cinturão contra o Charles, quase nocauteou o Charles no primeiro round, depois foi nocauteado logo no começo do segundo round. Aí ele fez uma guerra contra o Justin Gaethje, que ele acabou perdendo. Depois ele quase matou o Tony Ferguson, que foi o nocaute que deu origem à foto de perfil desse canal. Então sejam gratos a esse nocaute. E agora ele tá numa sequência de 3 derrotas consecutivas. Ele fez uma lutaça contra o Dustin Poirier, mas acabou sendo finalizado. Depois ele ficou 2 anos parado esperando o Conor McGregor. Não deu nada, ele foi ignorado pelo Conor. Depois teve uma revanche contra o Charles, onde ele foi dominado nos 5 rounds. Quase nocauteou o Charles no último round, mas foi porque ele deu vários golpes ilegais na nuca. Depois ele enfrentou o Paddy Pimblett, foi jambrolhado pelo Paddy Pimblett. Cara, essa aqui não tem nem o que falar. O Ruff é favorito. Se o Chandler estivesse no auge, aí eu não duvidaria que ele conseguisse derrubar e quem sabe finalizar o Ruff. Mas do jeito que tá, Chandler tá inativo, ele faz uma luta ao ano no máximo. Ele ficou muitos anos parado esperando o Conor McGregor. Ele não tá mais no auge físico, foi dominado nas últimas lutas. E não tem outra, o Ruff é favoritaço pra essa luta. Essa luta é pra alavancar o Ruff. O que eu acho meio bizarro, porque o card na Casa Branca estão colocando o Michael Chandler, que é super apoiador do Trump, pra ser nocauteado pelo brasileiro. Mas beleza. As vantagens do Ruff eu já falei, ele é um cara mais novo, dizem que ele tem uma boa defesa de quedas, é um cara nocauteador, é um striker muito técnico, e o Michael Chandler praticamente não tem vantagens. A única coisa que você poderia considerar uma vantagem é que ele tem um bom wrestling, mas eu não acho que ele tem idade ou pujança a conseguir derrubar o Ruff. Então é esse palpite do Maurício Ruff. O Chandler só vai vencer essa luta se, sei lá, o Ruff estiver na pior noite da carreira dele e o Chandler conseguir estar super inspirado a acertar uma mãozada e nocaute ao Ruff, só assim mesmo. Próxima luta, Derrick Lewis contra Josh Hockett. Derrick Lewis, a besta negra, lutador lendário do UFC, tem 20 vitórias, 11 derrotas, veteranaço do peso pesado. E assim, eu poderia ficar aqui uma hora revirando o cartel dele, mas vamos nos prender ao histórico recente dele. Ele tem 3 vitórias e 5 derrotas nas últimas 8 lutas. E aí, beleza, os oponentes que ele venceu foram o Marcos Pezão, que ele deu uma joelhada voadora logo no começo da luta, depois o Rodrigo Zé Colmeia, que nem tá mais no UFC, e depois o Thalisson. Que isso, Chicão. E aí as derrotas dele foi pra Taito Ivaza, Sergei Pavlovich, Sergei Spivak, Jailton Malhadinho e Valdo Cortez Acosta. Cara, o Derrick Lewis tá numa fase da carreira dele que ele nem é competitivo mais contra os melhores do ranking. Ele só vence realmente essa galera que é muito nova e tá vindo de fora do ranking, tipo o Chicão ou o Zé Colmeia. E o oponente dele é Josh Hockett. Josh Hockett, que tá famosão aí porque ele é praticamente o novo Colby Covington. Tem esse personagem dele que vive xingando, falando merda de todo mundo. Xingou a mãe do Poatan, deu mó away. O cara quase foi banido da conferência de imprensa da Casa Branca, que nem aconteceu ainda. O cara é invicto, tem 3 vitórias no UFC e ele é um baita de um atleta, tá? Porque esse cara já jogou na NFL e ele é um baita wrestler. É um cara com muitas credenciais no wrestling e ele é um baita atleta. Ele tem esse lance do personagem dele, burrão, mas ele é um cara inteligente, não se enganem. E aí as 3 vitórias que ele tem no UFC foi na estreia contra o Max Ximenes, que ele nocauteou logo no primeiro round. Depois se enfrentou o Denzel Freeman, jambrolhou o Denzel Freeman, e aí ele fez aquela guerra contra o Curtis Blades, que eles saíram na porrada e o Josh Hockett conseguiu vencer 2 rounds contra o Curtis Blades e quase nocauteou o Blades algumas vezes na luta. Olha lá, as vantagens do Josh Hockett. Ele é mais novo, tem quilometragem menor, ele é um cara relativamente pequeno para peso pesado, o que pode parecer uma desvantagem, mas na verdade isso só significa que ele é um cara muito mais rápido e que ele tem um gás melhor que os outros pesos pesados. E para fechar, ele é um baita de um wrestler, que é a fraqueza de praticamente todos os pesos pesados do plantel. As vantagens do Derrick Lewis é que ele é um cara mais alto, e tem envergadura maior e tem a mão pesadíssima. E ele é praticamente infinalizável, porque o Malhadinho ficou deitado em cima dele por 25 minutos e não conseguiu finalizar. Dito isso, o palpite é no Josh Hockett. Se o Josh Hockett tentasse trocar porrada contra o Derrick Lewis, do mesmo jeito que ele fez contra o Curtis Blades, ele com certeza seria nocauteado. Mas o Hockett não é burro. No UFC 328, eles fizeram uma conferência de imprensa com os lutadores do UFC da Casa Branca, e assim que o Hockett subiu no palco, ele tentou um double leg no Dana White. Então assim, é certeza que ele vai tentar derrubar o Derrick Lewis e moer ele na porrada ou até finalizar ele. Agora, o Derrick Lewis é conhecido por ter uma defesa do jiu-jitsu muito boa,
porque ele só levanta e não é finalizado de algum modo. Mas enfim, meu palpite é no Josh Rocket. Eu acho que o Josh Rocket vai fazer o certo, que é derrubar o Derrick Lewis e depois nocautear ele. E isso, o Derrick Lewis só vence se, sei lá, ele encaixar um uppercut de encontro no Rocket, igual ele fez na luta dele contra o Curtis Blades. De resto, a vitória do Rocket tranquilamente. Essa é uma luta que tá sendo feita pra alçar o Josh Rocket ao estrelado e colocar ele pra disputar o cinturão daqui a 1-2 rodadas. Próxima luta. Sean O'Malley contra Ayman Zahabi. Sean O'Malley é o que a galera chama de Industry Plant. O que é? É um cara que cresceu de forma artificial, né? Você sempre forçou essa promoção do Sean O'Malley, de que ele é a próxima nova estrela, o próximo Conor McGregor. Mas na verdade, Sean O'Malley é qualquer coisa. Ele não é um cara particularmente carismático, ele é um cara que não tem boas habilidades no microfone. Ele até é bom lutador, mas não tem nível pra ser campeão. Vamos ver aqui o cartão dele. Ele tem 11 vitórias no UFC e 3 derrotas. As primeiras lutas dele no UFC foram contra caras ruins ou veteranos. Aí ele foi nocauteado pelo Marlon Vera, com aquele chute na perna que pegou no nervo. Depois disso, ele encaixou outra sequência boa de vitórias. Ele nocauteou o Tominhas Almeida, apesar de que o Tominhas naquela época já tava acabadaço. Depois ele encaixou 2 vitórias contra o Chris Moutinho, que é horrível, e o Ryan Paiva, que é ok, mas acabou não entregando no UFC. E aí deram outra oportunidade pra ele entrar no ranking contra o Pedro Munhoz, que é uma luta que o Sean O'Malley perdeu o primeiro round e deu uma dedada no olho do Pedro Munhoz no segundo round. Então a luta foi um no contest. E aí, por algum motivo muito bizarro, o UFC achou que seria uma boa ideia colocar o Sean O'Malley contra o Petr Yan. Os dois fizeram uma lutaça e o Sean O'Malley venceu uma decisão dividida, que é provavelmente um dos maiores roubos da história recente do UFC. Assim, pra ser justo, foi uma luta muito parelha, mas se você olhar no MMA Decisions aí, vai ver que quase todo mundo marcou a luta pro Petr Yan. E aí o UFC deu o title shot pro Sean O'Malley e ele nocauteou o Aljamain Sterling. Só que aí, em vez de colocarem o Sean O'Malley pra enfrentar o Merab Dvalishvili, que era o desafiante número 1 na época, deram ele uma defesa gratuita contra o Marlon Vera, e nem merecia estar disputando o cinturão, já que ele tinha várias derrotas nas últimas lutas. Enfim, ele venceu o Marlon Vera, dominou o Marlon Vera, depois enfrentou o Merab Dvalishvili, foi dominado pelo Merab, e não satisfeito, o UFC ainda deu uma revanche imediata pra ele, sendo que o Sean O'Malley não merecia isso. E adivinha, ele conseguiu performar pior ainda na revanche, foi finalizado no terceiro round. A última luta dele foi contra o Song Yadong, que foi uma luta parelha, mas o Sean O'Malley foi derrubado várias vezes. O oponente dele é Ayman Zahabi, o sósia do Ariel Helwani, que aposentou o José Aldo. Ele tem cartel 8-2 no UFC, e assim, ele enfrentou vários nomes bem mais ou menos. As melhores vitórias da carreira dele foi o roubo em cima do José Aldo e ele ter tirado a invencibilidade do Javid Basharat. Depois ele venceu outra luta horrorosa contra o Marlon Vera e agora tá sendo recompensado com esse card na Casa Branca. É o seguinte, as vantagens do Sean O'Malley. Ele foi testado contra nomes muito melhores que o Ayman Zahabi, sendo roubado ou não. O Sean O'Malley deu uma luta duríssima pro Petr Yan, que é um baita do mérito. O Petr Yan atualmente é o campeão do mundo. Ele destruiu Marlon Vera durante 5 rounds. Ele só não nocauteou o Marlon Vera porque o Marlon Vera tem um queixo de granito, e ele performa muito bem contra o Song Yadong. E fica uma nota aqui, apesar dele ter sido dominado durante a maior parte da primeira luta dele contra o Merab, ele quase nocauteou no último round, acertando os bons chutes no fígado. Além disso, o Sean O'Malley é um cara mais alto, maior envergadura e tem poder de nocaute. Agora, o Ayman Zahabi, quais são as vantagens desse cara? Ele não tem nada. Esse cara não tem nada, ele não tem poder de nocaute, ele não tem finalização, nem o gás dele é tão bom. Esse cara é horrível. A única coisa que eu poderia dizer que é uma vantagem do Ayman Zahabi é que o irmão dele, Firas Zahabi, também foi coach do Georges St-Pierre. Ou seja, é um cara muito inteligente, é um cara que sempre faz a estratégia correta pra vencer as lutas. Dito isso, cara, o Ayman Zahabi só vence essa luta se ele amarrar o Sean O'Malley contra a grade, que foi o que ele fez contra o José Aldo. Porque não tem nenhum outro jeito dele vencer o Sean O'Malley, cara. O Sean O'Malley é maior, tem maior envergadura, é um striker muito melhor que o Ayman Zahabi. Eu não sei se o Ayman Zahabi tem um wrestling bom o suficiente pra derrubar e vencer o Sean O'Malley. Então é isso, o que sobra pra ele é vencer uma decisão dividida, que eu duvido que aconteça, porque, vamos lembrar, esse UFC é na Casa Branca, então, se a luta for pra decisão, provavelmente os juízes vão fazer de tudo pra marcar pro lutador americano, principalmente com esse lutador sendo o Sean O'Malley, porque o UFC tá maluco pra fazer uma revanche entre o Sean O'Malley e o Petr Yan. Assim, eu já vou adiantando isso pro vídeo de matchmaking. Se o Sean O'Malley vencer essa luta, principalmente por nocaute, pode ter certeza que eles vão fazer uma revanche entre ele e o Petr Yan. Pode ter certeza, não tem outra. Vai ser isso. Enfim, meu palpite no Sean O'Malley, ele é favorito. O Ayman Zahabi tem poucos recursos pra vencer essa luta, ele só vence se ele amarrar mesmo. Não deixa de ser uma luta parelha, de certa forma, mas o Sean O'Malley é favorito porque ele tem muito mais recursos pra vencer essa luta. Agora, o Common Event, Alex Pereira vai enfrentar Ciryl Gane. Alex Poatan, todo mundo já conhece Alex Poatan, né? Vai estar todo mundo torcendo pra ele conseguir o triplo campeonato. Assim, eu poderia até aqui dar uma olhada no cartel dele, mas a gente já sabe muito bem, né? Ex-campeão do Glory, ex-duplo campeão do Glory, pra falar a verdade.
duplo campeão do UFC, venceu todo mundo que ele enfrentou no UFC, e assim, é um cara que venceu vários ex-campeões, né? Shane Strickland nocauteou Shane Strickland no primeiro round, foi uma vitória que envelheceu muito bem. Depois ele venceu Adesanya, aí infelizmente foi nocauteado na revanche, subiu pro meio pesado, teve aquela sequência lendária de vitórias, que ele venceu o Blachowicz na decisão dividida, depois ele nocauteou o Jiri Prochazka, nocauteou o Jamal Hill no UFC 300, nocauteou o Jiri Prochazka de novo na revanche, teve aquela guerra contra o Khalil Rountree, que ele sugou a alma do Khalil depois do terceiro round, aí teve a luta contra o Ankalaev, que ele acabou perdendo, mas ele simplesmente destruiu o Ankalaev com 1 minuto e meio de luta na revanche. Baita performance, baita lutador, e o oponente dele é Ciryl Gane, cartel de 10 vitórias, 2 derrotas no UFC, até o cartel dos dois é bem parecido. Um cara que ele estreou no UFC, encaixou uma sequência muito boa de vitórias, venceu nomes como Júnior Cigano, Jairzinho Rozenstruik, Alexander Volkov, Derrick Lewis, e aí ele enfrentou o Francis Ngannou, estava vencendo o Ngannou em pé, dominou os 2 primeiros rounds na trocação, só que aí do terceiro round em diante, o Ngannou ligou o modo wrestler, derrubou o Ciryl Gane e venceu os últimos 3 rounds. Depois ele teve uma lutaça contra o Taito Iwasa, ele quase foi nocauteado pelo Taito Iwasa, mas no fim conseguiu nocautear o Taito Iwasa com alguns bons socos na nuca, que é a especialidade do Ciryl Gane. Ele disputou o cinturão contra o John Jones, foi destruído, John Jones finalizou ele rapidamente, e beleza, aí ele encaixou outras 2 vitórias, uma foi em cima do Sergei Spivak, que foi um bom nocaute, e depois ele roubou o Alexander Volkov, a verdade é essa, ele roubou o Alexander Volkov. Vou colocar o MMA Decisions aí na tela, todo mundo marcou essa luta pro Volkov foi roubado, mas de algum modo esse roubo sem vergonha garantiu pro Ciryl Gane uma disputa pelo cinturão contra o Tom Aspinall. E aí a gente já sabe como essa luta aconteceu, né? O Ciryl Gane tava melhor na luta, mas ele foi lá, enfiou os 2 dedos no olho do Tom Aspinall, quase cegou o Tom Aspinall. O Tom Aspinall tá com a visão zoada até hoje por causa dessa dedada aí, e de algum modo isso garantiu ele mais uma disputa de cinturão. Enfim, vamos lá. Agora, essa aqui é disparado a luta mais parelha do card. Quais são as vantagens do Poatan? Ele é mais experiente no striking, de certa forma ele é um striker mais técnico que o Ciryl Gane, tem mão pesadíssima, tem um QI de luta muito bom e tem os chutes na perna, que são um excelente counter para a movimentação do Ciryl Gane. Agora, quais são as vantagens do Ciryl Gane? Ele é canhoto e o Poatan é um cara que historicamente tem dificuldade para enfrentar canhotos, apesar de que as últimas 3 lutas dele foram contra canhotos, né? O Ankalaev, o Khalil, teve o Jiri Prochazka aí no meio, mas antes disso teve o Jamal Hill, que também é canhoto. Ciryl Gane, apesar de ser um peso pesado, ele é um cara muito rápido, ele tem uma velocidade de peso médio praticamente, ele é muito rápido, e ele é um cara que tem golpes muito plásticos. Na luta dele contra o Ngannou, ele deu um chute rodado, pegou na têmpora do Ngannou, e não sei como o Ngannou não foi nocauteado. Ele também tem um jab muito bom, e o até um cara que é muito atingível, principalmente por jabs. E, na minha opinião, que de certa forma é a maior vantagem do Ciryl Gane, é que ele tá acostumado a lutar de peso pesado. Essa é a primeira luta do Poatan de peso pesado. A gente não sabe como ele vai converter, não sabe se ele vai continuar tendo o mesmo poder de nocaute, não sabe se ele vai conseguir manter o gás, não sabe como vai converter a velocidade dele. E, na minha opinião, é a parte mais importante dessa luta. Então, assim, disparada a luta mais difícil de prever do card, Ciryl Gane é um lutador perigosíssimo, ainda mais que ele sendo um dos maiores trapaceiros do UFC. O cara vive dando dedo no olho, chute no saco, soco na nuca. Enfim, vai ser uma luta dificílima pra qualquer um dos dois. Oi, eu da edição aqui. Então, só mais algumas coisinhas que eu esqueci de falar sobre o Poatan. Muita gente fala do Poatan como se ele fosse um deus intocável do kickbox, fosse impossível vencer uma luta dele em pé, mas isso é uma meia verdade. Ele é sim muito bom em pé, obviamente, não à toa foi duplo campeão do Glory, mas ele já foi superado em pé no MMA algumas vezes. Primeiro teve a luta dele contra o Jiri Prochazka, que ele venceu, óbvio, mas o Jiri Prochazka conseguiu se aproximar dele e encaixar bons golpes retos. Aí depois o Poatan conseguiu encaixar os cruzados e nocauteou o Prochazka, beleza. Só que depois teve a luta dele contra o Khalil, que ele perdeu os 2 primeiros rounds em pé. Inclusive, ele levou um flash down do Khalil e ele levou um baita de um chute na cabeça. E por fim, teve a primeira luta dele contra o Ankalaev, que o Ankalaev usou o wrestling para espremer a vitória, mas os melhores momentos da luta em pé foram do Ankalaev. Inclusive, teve uma hora que ele quase deu um knockdown no Poatan. Só não foi um knockdown porque o Poatan se apoiou na grade. Aí beleza, eu sei que o Poatan tava lesionado para essas 2 lutas, é verdade. Isso com certeza afetou a performance dele, mas é algo que eu tenho que pontuar. Acho importante eu deixar esse disclaimer nessa luta, porque como eu já falei, é a primeira vez que o Poatan vai estar lutando de peso pesado. Não sabemos quando ele vai converter a velocidade dele. Ele vai enfrentar o Ciryl Gane, que é um striker muito bom e, mais importante, é um cara muito rápido. E como eu falei, o Poatan é um cara muito atingível, principalmente por golpes retos, e o Ciryl Gane é um cara que tem um jab muito bom. Então é isso, só queria deixar esse disclaimer aqui. Eu tô aqui de dedos cruzados, vou torcer pelo Poatan, meu palpite vai ser nele só por causa disso. Vai ser muito foda se ele virar triplo campeão. Mas é isso, acho que o Ciryl Gane tem que ser respeitado. Ele tem algumas armas muito boas contra o Poatan, que é o jab dele e o fato dele ser canhoto. Ele também pode tentar algum chute alto, chute rodado, uma parada assim. A gente tem que ver essa luta do seguinte jeito. O Ciryl Gane é um cara tão rápido quanto o Adesanya, mas muito mais forte que o Adesanya. Então assim,
vai ser uma luta complicadíssima, mas eu espero que o Poatan consiga encaixar os chutes na perna dele, mine a movimentação do Ciryl Gane e depois conseguir encontrar um nocaute. O Ciryl Gane já quase foi nocauteado pelo Taito Iwasa, ele também tomou um apavoro do Volkov naquela luta, ele perdeu alguns rounds em pé, que é a especialidade dele. Então é isso, a gente tem que levar em conta o melhor do Ciryl Gane e o pior dele também. O melhor do Ciryl Gane é isso, é um cara rápido, consegue dar bons jabs, venceu o Ngannou em pé, mas no pior dele, ele quase foi nocauteado pelo Taito Iwasa e também tomou uns apavoros do Alexander Volkov. O meu palpite no Poatan e chama. E agora a luta principal, Ilia Topuria contra Justin Gaethje, de certa forma é a luta mais disparelha desse card. Ilia Topuria 17-0, invicto, tá numa sequência de vitórias absurda, um cara que também venceu várias pedradas, um cara que venceu lutadores excelentes ao longo da carreira dele, venceu o Bryce Mitchell, que é um bom lutador, Josh Emmett, ele deu um 10-7 no Josh Emmett, que é uma parada absurda, mas nada vence da sequência de nocautes que ele tá agora, né? Alexander Volkanovski, Max Holloway e Charles do Bronx, todos nocauteados pelo Topuria. E assim, nocauteados até que facilmente, né? Contra o Volkanovski, ele perdeu o primeiro round, mas não passou nenhum perigo. Contra o Max Holloway, foi a luta mais difícil que o Topuria teve. O Max Holloway tava colocando um bom ritmo nele, mas aí o Topuria conseguiu encontrar um nocaute. E o Charles, infelizmente, o Charles quase não foi competitivo. Acertou ali uma boa cotovelada no início da luta, tentou derrubar o Topuria, não conseguiu. O Topuria colocou o Charles num crucifixo, inclusive. E por fim, o Topuria infelizmente nocauteou o Charles. O oponente dele, Justin Gaethje, veteranaço do UFC, cara que esteve lutando entre os melhores do peso leve por muitos anos, tem o cartão de 10 vitórias, 5 derrotas, mas você vai ver as derrotas dele para Ed Alvarez, Dustin Poirier, Khabib Nurmagomedov, Charles do Bronx e Max Holloway. Tá vindo aí de 2 vitórias boas contra o Rafael Fiziev e o Paddy Pimblett. Antes disso, ele tinha nocauteado o Dustin Poirier. Então, cara, que ainda está entre os melhores do mundo. Mas assim, as vantagens dessa luta são muito óbvias, né? O Topuria é um lutador mais novo, invicto, tem a quilometragem muito menor, é um baita do nocauteador, mão pesadíssima, uma das mãos mais pesadas de todo o UFC, muito técnico no boxe, e é um cara que, se precisar, ele também tem um chão excelente. Não à toa ele conseguiu colocar o Charles no crucifixo. E o Justin Gaethje, ele até tem algumas vantagens, ele é um cara mais alto, tem maior envergadura, também tem a mão pesadíssima, tem bons chutes na perna, tem wrestling bom, apesar dele nunca usar. Só que o que grita a respeito do Gaethje são as desvantagens. É um cara que tem a quilometragem muito alta, é um cara que já foi nocauteado várias vezes ao longo da carreira, e mesmo quando ele não é nocauteado, ele esteve em várias guerras, apanhou muito, e ele é um cara muito atingível, ele não tem uma boa movimentação, quem dirá movimentação de cabeça. Então, é isso, não tem muito o que falar, o Topuria tem uma mão pesadíssima, é um cara mais técnico que o Gaethje, é melhor em pé, que é a especialidade do Gaethje, e é um cara com boxe muito alinhado, ele consegue encaixar boas mãos nos oponentes dele, e inevitavelmente vai nocautear o Gaethje. Assim, não é impossível o Gaethje vencer, ele tem mão pesada, então, sei lá, pode rolar dele encaixar um uppercut no Topuria e o Topuria cair apagado. Mas vamos combinar, cara, é dificílimo que isso aconteça. Topuria provavelmente vai sair preso da Casa Branca por homicídio depois do que ele fez com o Justin Gaethje. Então é isso, meu palpite no Ilia Topuria. E é isso, esse foi o card da Casa Branca, card relativamente bem previsível. Vamos ver se a previsibilidade das lutas no papel vai se reverter pro evento em si. Pode ser que não, né? Imagina, todos os azarões ganham, ia ser lendário. Mas é isso, vamos torcer pro Poatan virar triplo campeão. Vamos ver se o Justin Gaethje vai sobreviver o Ilia Topuria. E é isso, rapaziada, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, dá um like. Se não curtiram, dá o dislike. Me fala aí o que vocês acharam, que eu tentei dar uma modificada nesse estilo de vídeo. Se vocês curtiram, fala aí nos comentários. E aí eu posso trazer esse estilo aí para as próximas edições de vídeo de palpite. Se não, eu volto com a porcaria que era antes, não tem problema nenhum. E é isso. Para quem ficou assistindo até aqui, valeu, falou, até a próxima.